O sol caía como castigo sobre o homem que se arrastava de joelhos pelo terreiro seco, as mãos em carne viva tentando recolher os restos carbonizados do que fora sua roça. Diante dele, o coronel Sinhozinho Malta cuspia satisfeito, apontando-lhe a repetição com o cano ainda quente. O rendeiro Zé Quelé ergueu o olhar carregado de uma dignidade que nem mesmo a fome conseguira roubar. E se você estivesse ali, tendo perdido tudo para um homem poderoso, seria capaz de engolir a humilhação ou juraria vingança mesmo sabendo o preço que pagaria? Mas o que aconteceu no instante seguinte marcaria o sertão por gerações inteiras. 3 dias antes, o sol nem tinha mostrado as primeiras luzes quando Zé Quelé já estava de pé no seu pequeno pedaço de terra. Um rendeiro respeitado em toda a região de Quixeramobim, sua roça era a única que ainda resistia à seca brava que castigava o sertão cearense naquele 1927. Com as mãos calejadas de tanto cuidar da terra, ele regava cada pé de feijão com a água que carregava do açude distante, economizando cada gota como se fosse a última. Seus 5 filhos pequenos dormiam no casebre de taipa, enquanto Marinha, sua mulher, preparava o café ralo, que seria a primeira e talvez única refeição do dia. Uma mulher de rosto marcado pelo sol e pelos partos difíceis, mas de uma beleza que vinha da força com que enfrentava cada provação. Ao longe, o aboio solitário de um vaqueiro cortava o silêncio da caatinga, anunciando mais um dia de luta. Se gosta de histórias assim, inscreva-se no canal para não perder a próxima. Quelé voltou para o café com um sorriso raro estampado no rosto. A colheita seria boa este ano, talvez a melhor desde que começara a trabalhar naquele pedaço de terra. Pagaria o combinado ao coronel Sinhozinho Malta, dono de todas aquelas terras, e ainda sobraria um pouco para comprar uns panos para Marinha, que precisava de roupas novas para ir à missa de domingo. Zé, o Tonho Carreira passou aqui há pouco, disse Marinha, estendendo-lhe a caneca fumegante. Disse que o coronel quer falar com você hoje sem falta. O sorriso desapareceu do rosto de Quelé. Toda vez que o coronel mandava chamá-lo, era para aumentar o valor do arrendamento ou para exigir uma parte maior da colheita. Mas ele sabia que não podia desobedecer. Na lei do sertão, a palavra do coronel valia mais que qualquer documento. Vou depois de regar as plantas, respondeu, engolindo o café de um só gole. Foi quando o segundo filho mais velho, Zezinho, entrou correndo, o rostinho suado e os olhos arregalados de susto. Pai, tem um homem caído perto da cerca, tá sangrando muito. Quelé largou a caneca e seguiu o menino até os limites da sua roça. Lá, estirado sobre as pedras, um homem magro e maltrapijo respirava com dificuldade. Um ferimento profundo rasgava-lhe o abdômen. Ao seu lado, um chapéu de couro e um par de alpercatas gastas denunciavam sua condição de retirante. Na mão direita, crispada pela dor, segurava um embornal surrado. Água, murmurou o homem com os lábios rachados pela sede. Quelé olhou em volta, temendo que alguém pudesse ver. Ajudar um desconhecido poderia ser perigoso naqueles tempos em que a volante perseguia cangaceiros por todo o sertão. E se aquele homem fosse um fugitivo? E se o coronel descobrisse que estava abrigando um criminoso em suas terras? Pai, ele vai morrer se a gente não ajudar, disse Zezinho, com a inocência que só as crianças conservam em tempos de seca. O dilema estava posto: ajudar e se arriscar ou virar as costas e deixar que o destino seguisse seu curso. Quelé respirou fundo e tomou sua decisão. Pegou o homem pelos braços, ergueu-o com dificuldade e, com a ajuda do filho, levou-o para o casebre. Marinha não fez perguntas quando o marido entrou carregando o desconhecido. Apenas limpou a mesa com um gesto rápido e ajudou a deitá-lo ali. Com mãos hábeis, lavou o ferimento com água morna e cachaça, a única que guardavam para ocasiões especiais. Foi tiro, disse ela, examinando o corte profundo.
Mas não pegou em nada vital. O homem abriu os olhos, o olhar febril percorrendo o ambiente simples. Não devia me ajudar, sussurrou antes de desmaiar novamente. Mas sua bondade logo chamaria algo muito maior do que gratidão. Naquela mesma tarde, enquanto Quelé regava os últimos pés de feijão, ouviu o tropel de cavalos se aproximando. Ergueu os olhos e viu a comitiva do coronel Senhorzinho Malta se aproximando em nuvem de poeira. O coração acelerou no peito. Será que já tinham descoberto sobre o homem ferido? O coronel era um homem corpulento, de bigode grosso e olhar cruel. Montado em seu cavalo alazão, parecia ainda maior e mais intimidador. Ao seu lado, 5 capangas armados até os dentes observavam tudo com desconfiança. Então, Quelé, ouvi dizer que sua roça tá dando bem esse ano, disse o coronel, sem desmontar. Uma bênção em tempo de seca, não é mesmo? Graças a Deus e muito trabalho, coronel, respondeu Quelé, sem encarar o patrão diretamente. O coronel desmontou com um movimento pesado e caminhou pela plantação, arrancando um pé de feijão e examinando-o com falso interesse. Sabe, Quelé, estive pensando. Nossa combinação foi feita há muito tempo. As coisas mudaram. A seca está castigando todo mundo. Sim, coronel, mas sempre paguei o combinado, nunca atrasei. O coronel ergueu a mão, interrompendo. O preço do arrendamento dobrou a partir de hoje e quero 70% da sua colheita, não mais 50%. Quelé sentiu as pernas fraquejarem. Com essas condições, não sobraria quase nada para alimentar sua família. Mas, coronel, como vou sustentar minha mulher e meus 5 filhos? Não sobra nada com essas condições. O sorriso sumiu do rosto do coronel, substituído por uma expressão ameaçadora. Não me interessa como você vai fazer, seu cabra. A terra é minha e as regras são minhas. Se não pode pagar, tem muita gente querendo um pedaço de terra para plantar. Naquele momento, um dos capangas que tinha ido verificar o casebre voltou apressado. Coronel, tem um homem ferido lá dentro. Parece tiro de volante. O olhar do coronel escureceu de raiva. Então você está escondendo criminosos na minha terra? Vociferou, sacando o revólver. Isso é coisa de quem protege cangaceiro. Não, coronel, é só um retirante ferido, um cristão precisando de ajuda. Eu conheço esse tipo de história. O coronel cuspiu no chão. Aposto que é algum cabra do Lampião. Todo mundo sabe que esse bandido anda por essas bandas. Se toda a cidade se virasse contra você, ficaria firme ao lado de um estranho? O coronel ordenou que seus homens cercassem o casebre. Marinha saiu para a porta com as crianças agarradas às suas saias, o terror estampado em seus olhos. «Tragam esse homem aqui fora», ordenou o coronel. «Vamos ver que tipo de retirante você está escondendo». 2 capangas entraram no casebre e voltaram arrastando o homem ferido, que mal conseguia ficar de pé. Jogaram-no aos pés do coronel, que o examinou com desprezo. «Quem é você, cabra? Fala logo ou acabo com sua miséria aqui mesmo». O homem ergueu o rosto com dificuldade, o olhar febril, mas ainda assim desafiador. «Meu nome não importa. Sou apenas um homem que o destino colocou no caminho dessa boa família». O coronel riu, um som áspero como lixa em madeira seca. «Bem, não me importa quem você seja. Amanhã mesmo a volante vai descobrir». Virou-se para Quelé com o dedo em riste. «Quanto a você, render ingrato, considere nosso acordo terminado. Tem até amanhã, ao meio-dia, para sair dessas terras». «Mas, coronel, a colheita, todo o meu trabalho». «A colheita agora é minha», berrou o coronel. «E para você aprender a não esconder criminosos, vou ensinar uma lição». Fez um gesto para seus homens, que imediatamente sacaram tochas já preparadas de seus alforjes. «Não!» gritou Quelé desesperado, entendendo a intenção do coronel. Mas era tarde demais. As tochas voaram pelo ar e caíram sobre a plantação ressecada pela estiagem.
Em segundos, as chamas tomaram conta da roça, consumindo meses de trabalho duro, a esperança de uma vida melhor, o futuro dos 5 filhos. Marinha caiu de joelhos, abraçando as crianças que choravam assustadas. Quelé ficou paralisado, vendo seu mundo literalmente em chamas. Isso é para você aprender que no meu território mando eu, disse o coronel, montando novamente em seu cavalo. Amanhã, ao meio-dia, quero você e sua família fora daqui. E podem levar esse moribundo com vocês. E naquele silêncio, até o sertão pareceu prender a respiração. A noite caiu sobre o casebre como um manto de chumbo. Quelé permanecia sentado no terreiro, olhando para as cinzas ainda quentes do que fora sua roça. Dentro da casa, Marinha tentava acalmar as crianças enquanto cuidava do ferido, cuja febre finalmente começara a ceder. "Por que fez isso, Zé?" perguntou ela baixinho, quando finalmente conseguiu fazer os pequenos dormirem. "Por que ajudou esse homem, sabendo que o coronel poderia nos punir?" Quelé não respondeu imediatamente. As mãos calejadas tremiam levemente enquanto acendia o cachimbo. "Você teria deixado um cristão morrer sem ajuda, Marinha?" Ela suspirou, sentando-se ao lado do marido. "Não, mas agora estamos sem nada. Para onde vamos?" "Não sei. Talvez para Icó, tem um primo lá. Ou quem sabe Crato." Uma voz fraca os interrompeu. "Vocês não vão a lugar nenhum." O homem ferido estava de pé na porta, apoiando-se na parede para não cair. Seu rosto magro parecia menos pálido e o olhar tinha agora uma intensidade que não demonstrara antes. "Senhor, volte para dentro, precisa descansar", disse Marinha, levantando-se para ajudá-lo. "Já descansei o suficiente", respondeu ele, afastando gentilmente a mão dela. "E chegou a hora de agradecer pela bondade que me mostraram." Quelé levantou-se também, intrigado com a mudança no comportamento do homem. "Não nos deve nada, fizemos apenas o que qualquer cristão faria." O homem sorriu, um sorriso estranho que não chegava aos olhos. "Não é o que a maioria faria. A maioria teria me deixado morrer para não se complicar com o coronel." Caminhou com dificuldade até o embornal que estava num canto e tirou de dentro um apito de madeira entalhada. "Esta noite não saiam do casebre, aconteça o que acontecer." "O que vai fazer?" perguntou Quelé, subitamente alarmado. "Pagar minha dívida." Sem mais explicações, o homem caminhou para fora, desaparecendo na escuridão da caatinga. Quelé fez menção de segui-lo, mas Marinha o deteve. "Deixe-o ir, Zé. Já temos problemas demais." Mal sabia ela que os problemas apenas começavam. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol tocaram o sertão, um tropel de cavalos se aproximou do casebre. Quelé, que mal dormira durante a noite, saiu para o terreiro esperando encontrar o coronel e seus capangas prontos para expulsá-los. Mas o que viu o deixou paralisado. 20 homens a cavalo, todos armados com rifles e cartucheiras cruzadas no peito, formavam um semicírculo diante de sua casa. À frente deles, montado num cavalo negro imponente, estava o homem que haviam abrigado, agora com um chapéu de couro ornado com medalhas e um par de anéis brilhantes nos dedos. Ao seu lado, um homem baixo e forte segurava uma bandeira vermelha. "Bom dia, seu Quelé", disse o homem com um sorriso, sua voz agora firme e autoritária. "Dormiu bem?" Marinha saiu para o terreiro com as crianças, todos boquiabertos diante da cena. Quem é o senhor?" perguntou Quelé, a voz trêmula de espanto. O homem desceu do cavalo num movimento ágil, sem demonstrar qualquer sinal do ferimento que quase o matara no dia anterior. "Meu nome é Virgulino Ferreira da Silva, mas aqui no sertão me conhecem como Lampião. Se estivesse cercado dentro desse casebre, entregaria o refém ou morreria lutando." Um silêncio sepulcral caiu sobre o terreiro. As crianças se agarraram às saias de Marinha, que parecia ter visto uma assombração. Quelé sentiu as pernas fraquejarem.
Então, era por isso que o coronel achara que estavam escondendo um cangaceiro. De alguma forma, ele soubera que Lampião andava por aquelas bandas. Capitão, balbuciou Quelé, usando o título pelo qual o famoso cangaceiro era conhecido. Se soubéssemos quem o senhor era, teriam me ajudado do mesmo jeito, completou Lampião com convicção, porque são pessoas de bom coração. E é por isso que estou aqui. Deu um passo à frente e estendeu a mão para Quelé. No sertão, uma dívida é sagrada, e eu devo minha vida a você e sua família. Antes que Quelé pudesse responder, uma nuvem de poeira se formou ao longe. Lampião virou-se rapidamente, a mão no punho do revólver. O coronel vem aí, disse, estreitando os olhos. E pelo jeito, trouxe mais gente. Corisco, o braço direito de Lampião, se aproximou. Capitão, contei pelo menos 10 homens com ele. Devemos recuar para Caatinga? Lampião observou a comitiva se aproximando por alguns segundos. Depois se voltou para Quelé com um olhar decidido. Não, hoje o coronel vai aprender uma lição sobre respeito. Virou-se para seus homens. Metade fica aqui comigo, a outra metade se esconde naquelas moitas. Quando eu der o sinal, cerquem eles. Não atirem a menos que eu mande. Quelé sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Em poucos minutos, sua humilde propriedade se transformaria em campo de batalha. Por favor, capitão, não quero que meus filhos vejam sangue, suplicou. Lampião colocou a mão em seu ombro, o olhar subitamente gentil. Não se preocupe, Quelé. Hoje não é dia de derramar sangue, é dia de justiça. Ordenou que Mariinha levasse as crianças para dentro e se posicionou no centro do terreiro, ladeado por 10 de seus homens. Os outros desapareceram na caatinga, como se a própria terra os tivesse engolido. Minutos depois, o coronel Sinhozinho Malta chegava com sua comitiva. Ao ver Lampião parado no terreiro, puxou bruscamente as rédeas do cavalo, quase caindo. Seu rosto, normalmente corado pelo conhaque que bebia desde cedo, empalideceu de repente. Virgulino, murmurou, o medo evidente em sua voz. Coronel Malta, respondeu Lampião, com uma formalidade gélida. Ouvi dizer que o senhor gosta de queimar roças de gente trabalhadora. O coronel olhou nervosamente para seus homens, que pareciam igualmente assustados. Tentou recuperar a compostura. Isso é um assunto entre mim e meu rendeiro. Não tem nada a ver com o senhor, capitão. Lampião deu um passo à frente, a mão ainda no punho do revólver. Tem tudo a ver comigo quando o rendeiro salvou minha vida. E tem tudo a ver com a lei do sertão, que o senhor parece ter esquecido. Com um assobio curto, Lampião deu o sinal. Imediatamente, os cangaceiros escondidos surgiram das moitas, cercando completamente a comitiva do coronel. Agora era o coronel quem estava encurralado. E naquele silêncio, até o sertão pareceu prender a respiração. «Desçam dos cavalos!» ordenou Lampião, a voz cortante como aço. «Todos vocês!» O coronel hesitou, mas quando viu um dos cangaceiros engatilhar o rifle, obedeceu prontamente. Seus homens fizeram o mesmo, todos com as mãos trêmulas. «Capitão, por favor, podemos conversar como homens civilizados», tentou o coronel, o suor escorrendo pelo rosto gordo. «Civilizado?» Lampião riu, um som seco como galho quebrando. «Foi civilizado queimar a roça de um pai de família? Foi civilizado ameaçar uma mãe e 5 crianças?» Deu mais um passo em direção ao coronel, que recuou instintivamente. «No sertão, coronel, existe uma lei que nem o governo consegue mudar. A lei da honra». Lampião fez um gesto e Coriço se aproximou trazendo um objeto envolto em couro. Desembrulhou-o lentamente, revelando um facão antigo com cabo de chifre trabalhado, a famosa lâmina da justiça, que, segundo as lendas, só era usada por Lampião em ocasiões especiais. «Sabe o que eu faço com homens que abusam do poder, coronel?» perguntou Lampião, pegando o facão e testando o fio na palma da mão. O coronel caiu de joelhos, tremendo como vara verde. «Pelo amor de Deus, capitão! Tenho mulher, tenho filhos!»
O Quelé também tem, respondeu Lampião, implacável. Mas isso não impediu o senhor de destruir o sustento deles, não é? O coronel começou a chorar, um espetáculo patético para um homem que até ontem se julgava o dono daquelas terras e de quem nelas vivia. Perdão, capitão, farei o que o senhor quiser. Lampião olhou para Quelé, que assistia a tudo em silêncio. O que acha, Quelé? O que devemos fazer com o coronel? Todas as cabeças se voltaram para o rendeiro. Pela primeira vez na vida, o destino do coronel estava nas mãos de um simples trabalhador. Quelé sentiu o peso daquela responsabilidade. Poderia pedir a morte do homem que destruíra seu sustento, e Lampião certamente atenderia. Seria fácil, seria justo aos olhos de muitos. Mas então pensou nos filhos, em Marinha, no exemplo que daria a eles. A bondade pode me custar a vida, disse lentamente, mas a crueldade já teria matado minha alma. Olhou firmemente para o coronel ajoelhado. Não quero a morte dele, capitão. Quero apenas o que é justo. Lampião sorriu, como se já esperasse aquela resposta. E o que seria justo, na sua opinião? Quelé pensou por um momento. Que ele replante tudo o que destruiu, com as próprias mãos. E que respeite nosso acordo original, sem aumentos injustos. Lampião assentiu lentamente. Depois se virou para o coronel. Ouviu o homem, coronel? Essa é sua sentença. Mas vou acrescentar algo. Aproximou-se até ficar face a face com o coronel ajoelhado. A partir de hoje, o Quelé não é mais seu rendeiro. A terra em que ele planta agora pertence a ele. Mas é minha terra, protestou o coronel, para logo em seguida se arrepender ao ver o olhar de Lampião. Era. Lampião tirou do bolso um documento dobrado. Reconhece isso? O coronel arregalou os olhos. Minha escritura! Como? Seus capangas bebem demais e falam mais ainda. Não foi difícil descobrir onde guardava seus documentos. Lampião estendeu o papel para Quelé. Esta terra agora tem um novo dono. O coronel tentou se levantar, mas Corisco empurrou de volta ao chão. Ainda não terminamos, disse Lampião. Tragam as tochas. 2 cangaceiros trouxeram tochas acesas, a mesma que os capangas do coronel haviam usado para queimar a roça. O pavor estampou-se no rosto do coronel. O que vai fazer? Você vai provar do próprio fogo, coronel. A comitiva inteira prendeu a respiração, esperando ver o coronel ser queimado vivo. Mas Lampião tinha outros planos. Entregou uma das tochas ao coronel. Pegue. Tremendo, o coronel obedeceu. Agora, vai até sua fazenda e queime tudo que plantou com a exploração dos outros. E se tentar fugir, meus homens o encontrarão onde quer que se esconda. O coronel olhou incrédulo para Lampião, depois para a tocha em sua mão. Mas é tudo que tenho. Quelé também perdeu tudo que tinha, respondeu Lampião, implacável. Agora vai sentir na pele o que ele sentiu. Com um gesto, ordenou que seus homens montassem. Vamos escoltá-lo até lá. E depois, coronel, você vai desaparecer desse sertão. Se algum dia souber que voltou a explorar gente trabalhadora, não serei tão misericordioso quanto Quelé. Suspense máximo, armas apontadas, cangaceiros cercando, povo esperando sangue. Nesse momento, um dos filhos de Quelé, o pequeno Zezinho, saiu correndo da casa e se aproximou timidamente. Na mão, trazia um cordão de couro com uma medalha de São Francisco, o protetor dos pobres. «Moço!» chamou o menino, olhando para Lampião. «A mãe mandou dar isso para o senhor, para proteger nas andanças.» Lampião ajoelhou-se para ficar da altura da criança e aceitou o presente com uma reverência, como se recebesse uma condecoração oficial. «Diga à sua mãe que é a maior honra que já recebi», respondeu, colocando o cordão no pescoço. Voltou-se para o coronel, que ainda segurava a tocha, paralisado pelo medo. «Tá vendo, coronel? É assim que se trata os outros, com respeito e gratidão.» Com um gesto rápido, arrancou o anel de ouro da mão do coronel e o atirou para Quelé. «Para recomeçar a sua vida, amigo.
montou em seu cavalo negro e fez sinal para seus homens. Vamos, Corisco, temos um coronel para escoltar. Em poucos minutos, a comitiva desapareceu na caatinga, deixando apenas a poeira e o silêncio para trás. Quelé permaneceu no terreiro, o anel valioso na palma da mão, o documento de propriedade na outra, ainda tentando compreender a reviravolta que sua vida sofrera em apenas 2 dias. Marinha se aproximou, abraçando-o pela cintura. O que faremos agora, Zé? Ele olhou para a roça queimada, depois para o papel em sua mão. Vamos plantar de novo, mulher, mas desta vez plantamos no que é nosso. Naquela mesma tarde, as primeiras gotas de chuva caíram sobre o sertão, após meses de seca implacável. Os sertanejos olharam para o céu com espanto e gratidão, como se o próprio São Pedro estivesse abençoando o novo começo de Quelé. Da fazenda do coronel, uma coluna de fumaça se erguia contra o céu escurecido. O fogo consumia os armazéns e plantação, enquanto os trabalhadores observavam em silêncio, ninguém ousando apagar a chama. Uma semana depois, a notícia se espalhou por todo o sertão. O coronel Sinhozinho Malta havia desaparecido, deixando para trás apenas dívida e uma fazenda em ruínas. Alguns diziam que fugira para o Recife, outros que se esconderam em alguma fazenda de parente em Alagoas. Mas a verdade é que nunca mais foi visto naquelas bandas. A história de como Lampião fizera justiça para um simples rendeiro correu de boca em boca, transformando-se em lenda. Nos anos que se seguiram, muitos sertanejos juraram ter visto o famoso cangaceiro usando um cordão com a medalha de São Francisco, dada por um menino corajoso. Quanto a Quelé, prosperou em sua terra. Construiu uma casa de alvenaria para substituir o casebre de taipa, comprou mais sementes, contratou trabalhadores, pagando sempre um preço justo, e tornou-se conhecido como um homem bom e honrado, que jamais negava ajuda a quem precisasse. E quando as crianças do sertão perguntavam como ele tinha conseguido tudo aquilo, Marinha contava a história do dia em que o grande Lampião fez um coronel provar do próprio fogo. Uma história que, por muitos anos, foi contada em volta das fogueiras nas noites de São João, lembrando a todos que no sertão, como na vida, a roda do destino sempre gira. Numa tarde de domingo, muitos anos depois, um velho vaqueiro parou na propriedade de Quelé pedindo água. Ao ser atendido, observou longamente o dono da fazenda. — O senhor não me reconhece, seu Quelé? Perguntou com um sorriso misterioso. Quelé estreitou os olhos, tentando identificar o visitante. — Não me lembro de tê-lo visto antes. O vaqueiro tirou o chapéu, revelando uma cicatriz na testa. — Eu era um dos homens do capitão. Tava lá naquele dia. Quelé ofereceu-lhe um banco à sombra da mangueira. E o que foi feito dele? Faz anos que não temos notícias. O vaqueiro olhou para o horizonte, como se pudesse ver além das montanhas. O capitão ainda anda por aí, fazendo justiça à sua maneira. Mas antes de nos separarmos, pediu que eu viesse ver como o senhor estava. Tirou do bolso um pequeno embrulho de couro. Ele mandou isso para o menino que lhe deu a medalha. Dentro do embrulho havia um apito de madeira entalhada, idêntico ao que Lampião usara para chamar seus homens naquela noite. Diga a ele que no dia em que precisar de ajuda é só soprar, disse o vaqueiro, levantando-se para partir. O sertão inteiro vai ouvir. Você teria coragem de ajudar alguém em necessidade, mesmo sabendo que poderia perder tudo que conquistou com tanto sacrifício? Inscreva-se para mais história poderosa como essa e clique no vídeo da tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão forte que você nunca vai esquecer.